Olá, meus queridos alunos, muito boa noite. Para quem não se recorda, eu me chamo Lucas, né? Sou professor Lucas, professor de vocês da matéria de Planejamento, Recrutamento e Seleção. Para essa semana, o centro disponibilizou aqueles vídeos que a gente tem mandado para vocês desde segunda, né? Bom, a gente continua ainda nesse cronograma, nesse programa que nos foi passado pelo centro desses vídeos. Creio que amanhã vai ser o último dia, né? Sexta é feriado. Mas hoje, como a nossa aula é no segundo bloco, eu não vi problema em fazer um vídeo para vocês, né, de uma prévia. Então, eu gostaria de, nesse momento, fazer uma introdução, né, para vocês visualizarem como que vai ser a matéria e como que é a empregabilidade disso dentro da parte de recursos humanos. E para amanhã, a nossa aula é no primeiro bloco, né, e acredito que eu vou deixar vocês mais por conta da programação oficial, né, que são os vídeos que o Centro Paula Souza está mandando para a gente. Bom, então vamos lá, galera. Então na aula de hoje vai ser mais uma introdução, ok? Uma coisa assim bem mais light, só para vocês se ambientalizarem mesmo. Bom, então vocês estão dentro de uma área de recursos humanos, né? Então, o curso de vocês é técnico em recursos humanos. Então eu vou falar primeiro de um modo bem genérico o que é, né, o recursos humanos dentro de uma organização. E depois eu vou passar também um parecer, né, fazer uma introdução do que vai ser a nossa matéria, né, até ao longo desse semestre. Bom, galera, o Departamento de Recursos Humanos, antes de mais nada, ele deve ser visto como parte mesmo da organização. Porque muita gente pensa que o Departamento de Recursos Humanos é uma coisa mais afastada, mais apartada, né? Não, não é. Ele tem que ser visto como realmente o mesmo tratativo de qualquer outro departamento. E, inclusive, ele tem muita importância dentro da organização. Geralmente a pessoa só lembra do departamento quando lembra de remuneração e tal. Não, ele tem que estar presente ali durante todo o tempo, ok? Bom, é uma das partes fundamentais, né, na verdade, da organização, porque é o que vai garantir e manter a parte de recursos humanos da organização. Toda organização precisa, algumas mais do que as outras, mas precisam. Então, por exemplo, se você for pensar numa indústria, ela precisa de matéria-prima. Então, todo o setor de logística, estoques e tudo mais é importantíssimo. Sem a matéria-prima, a indústria para, ok? A mesma coisa é recursos humanos. Se não tiver ali o pessoal para trabalhar, monitorar, mesmo que seja um processo automatizado, precisa de ter gente ali monitorando, então você também para a produção, da mesma forma com que você não consegue produzir nada se não tiver matéria-prima. E alguns tipos, alguns ramos de serviços, principalmente, depende mais de recursos humanos do que de qualquer outra coisa. Então, se vocês forem pensar, por exemplo, nas nossas escolas, faculdades e etc., o que a gente mais tem é recursos humanos. A parte de materiais, né, de suprimentos, é muito pouco. Geralmente é giz, né, pincel, papel, enfim. Normalmente, né, uma média aí, o setor de recursos humanos, né, a folha de pagamento, todo o pessoal da organização chega a consumir de 80% a 90% do faturamento. Então, isso é muita coisa, entenderam? Então é uma coisa realmente muito importante. Ao longo do tempo, dos anos, o Departamento de Recursos Humanos ele vem ganhando cada vez mais força dentro das organizações. Hoje, inclusive, se fala em até mesmo diferencial competitivo, porque quando você está lidando com pessoas que desempenham determinadas funções, alguns profissionais têm tanto destaque que eles podem ser considerados um diferencial competitivo frente aos concorrentes. Então é interessante atrair esse profissional para dentro da empresa e saber manter ele ali, principalmente para os concorrentes, né? Aí não quererem levar a pessoa embora da organização, oferecer algum trabalho, algum serviço. Então a gente que é da área de recursos humanos, a gente está então antenado com essas coisas também, galera. E é por isso o seguinte também, e aí já é outro assunto que eu gostaria de tratar com vocês. Nós temos que ter uma visão da empresa sistêmica, ou seja, o departamento financeiro está vendo ali
o departamento dele, almoxarifado, não, o departamento de recursos humanos ele tem que ter conhecimento de todos os departamentos. No mínimo você tem que saber mais ou menos o que faz cada pessoa, o que faz cada cargo. Você tem que conhecer um pouco, se possível bastante, de toda a organização para você poder trabalhar legal ali. Até porque quando a gente está lidando com pessoas, você tem que saber também entender o lado do outro, né? Então não é uma coisa assim tão metódica, né? A gente não pode esquecer que a gente está lidando, acima de tudo, com pessoas, né? Nosso departamento lida com pessoas. Então, também tem essa questão. A gente tem que ser realmente humanos, mas também pensar pelo lado da empresa. Lembrando que a gente trabalha para a empresa, mas a gente trabalha com pessoas. Deu para entender ou não? Bom, enfim, né? Bom, tá. O que acontece então? As pequenas empresas geralmente não têm um RH bem estruturado. E algumas delas não tem nem bem a separação entre departamento pessoal e departamento de recursos humanos. Vocês sabem que tem essa diferença, né? Em alguns casos, quando ainda a empresa não tem muitos recursos ou não é bem estruturada, eles acabam sendo juntos, né? A mesma coisa. Em organizações grandes, né, e bem estruturadas, a gente pode ver bem nitidamente a separação entre os dois departamentos. Então, não é um departamento só que cuida de tudo. Esse é um departamento pessoal, tá? Cuida de férias, cuida de folha de pagamento, cuida de controle de ponto, etc, etc, etc. E nós temos o setor de recursos humanos. O setor de recursos humanos, nessas empresas pequenas e médias, geralmente o profissional ocupa uma função generalista. Ou seja, ele é responsável pelo departamento de recursos humanos, ele tem que cuidar de tudo, um pouco de tudo. Em empresas grandes, bem estruturadas, além de ter essa divisão entre departamentos de pessoal e recursos humanos, também existem os subsistemas de RH. Então, o Hidalberto Chavenato, né, um autor aí consagrado da administração, ele explica para a gente que existem 5 subsistemas de RH. Professor, o que é isso? São 5 funções diferentes de um departamento de recursos humanos. E às vezes existem pessoas específicas só para cuidar dessas funções. A primeira delas é o tema da nossa aula, né? É a matéria que a gente vai estudar nesse componente, que é provisão de recursos humanos, tá? Então é o departamento de recrutamento e seleção. Mesma coisa que eu estava falando para vocês, de almoxarifado, de logística, de cadeia de suprimentos, existem também. Então, lógico, se você precisa de profissionais, você precisa contratar. Você também não vai contratar qualquer um. Então, tem que ter um procedimento para você tentar achar os melhores profissionais e atrair para sua empresa. Depois nós vamos desenvolver bem mais, isso não é tão simples assim, tá? Bom, a segunda vertente, a segunda função, os subsistemas, do jeito que vocês quiserem se referir, aí a gente já entra na aplicação de pessoas. Então, depois que você contratou, acabou o serviço de RH? Não. Você vai fazer um processo de integração com essa pessoa. Então, a pessoa é nova na empresa, não conhece ninguém, não conhece nada, às vezes não conhece nem a empresa direito. Então, você tem que fazer um processo de integração com essa pessoa. Esse processo também é muito importante, porque vai influenciar muito no desempenho da pessoa dentro da organização. Então, vai explicar para ela direitinho, vai levar a pessoa no local onde ela vai trabalhar, explica, apresenta para os colegas, dá uma ideia geral do que vai ser o serviço dela. A segunda parte começa já o treinamento dessa pessoa. Isso o RH geralmente já é mais na área que a pessoa vai trabalhar, mas o RH acompanha se esse treinamento está sendo realizado, dá um respaldo ali nos gestores. Às vezes tem a figura do day job, vocês já ouviram falar nisso? Então a pessoa fica um dia no serviço, mas isso já está lá na parte de recrutamento e seleção. Então a gente vai tratar disso mais para frente também. Bom, e por fim, nesse subsistema tem a avaliação de desempenho. O que é isso? É uma avaliação que você vai fazer com aquela pessoa que foi contratada para você verificar se realmente o processo de recrutamento e seleção ele foi eficaz, se realmente você conseguiu achar uma pessoa, entendeu, ideal para aquela função, para aquela tarefa. Aí, se não for possível, você volta tudo de novo,
tem que contratar outra pessoa e às vezes até fazer outro processo de recrutamento e seleção, se você não teve nenhum segundo colocado. O terceiro subsistema é a manutenção de pessoas. Então, depois que você atraiu, você integrou a pessoa lá no serviço, você tem que manter. Então, a manutenção de pessoas. A gente também costuma se referir a isso como retenção de talentos. Então, algumas pessoas você não quer que vá embora. Então, você vai monitorando ali, você vai acompanhando. Então, você acompanha o clima da empresa, se essa pessoa está num ambiente legal e tudo mais harmonioso, né? Se vive em pé de guerra, como que está. Você avalia o grau de satisfação daquela pessoa, entendeu? Aquela pessoa está satisfeita com o serviço, com as condições de trabalho, né? Está conseguindo desempenhar tudo legal. A pessoa está motivada ao serviço, vem com disposição, com ânimo, está engajada, entendeu? Veste a camisa da empresa, com quem se diz popularmente. O quarto subsistema já é o desenvolvimento de pessoas. É um pouco diferente do que a gente viu do treinamento inicial, lá no segundo subsistema. Então, aqui a gente já vai desenvolver. Tipo, a pessoa sabe já o serviço dela. Então, aqui a gente quer aprimorar ou desenvolver mais habilidades e competências naquela pessoa. Algumas empresas chegam a pagar até, por exemplo, eu já vi muitos casos em que a empresa oferece da pessoa fazer, às vezes, até um curso superior e paga metade da mensalidade para essa pessoa. Ou oferece cursos e paga realmente integral. Mas isso você não sai oferecendo para todo mundo. Você faz um controle e vê quem são as pessoas com melhores expectativas dentro da empresa, com maior chance de crescimento, entenderam? Então, geralmente, quando você está numa empresa e é oferecido para você algum programa de desenvolvimento, é porque você está bem visto na empresa, né? A pessoa cria uma expectativa em cima de você e é interessante sempre você também se mostrar disposto. Bom, o quinto e não menos importante é monitoramento de pessoas. Então, o RH também serve para monitorar. Então, a gente faz relatórios, a gente faz muitas planilhas. A gente mais mexe com Excel do que com o Word, assim, porque a gente até esquece que o Word existe. Bom, são muitos relatórios, indicadores, você vai avaliar a documentação daquela pessoa, se está em ordem, se está cumprindo tudo, se tem os treinamentos obrigatórios, como brigada de incêndio, você vai ver a CIPA como tá, entendeu? Se está tudo regulamentado. Pessoal aí de técnico de segurança do trabalho também, se estão todos os laudos em ordem. Então você cuida dessa parte mais burocrática, né? E faz também análises. Depois que você fez todos esses indicadores, você faz então a análise de como é que tá. Bom, galera, então o nosso qual que é, né? O específico dessa área. O específico desse componente curricular que a gente está estudando é o primeiro, que é aprovisionamento de recursos humanos. Bom, vocês viram então que é complexo. Então você não monitora, você não simplesmente faz o recrutamento e seleção, você tem que planejar antes, né? Então a nossa disciplina é planejamento, recrutamento e seleção. Porque é caro recursos humanos. Então nós já vimos que algumas empresas até 90% do faturamento é consumido pela folha de pagamentos. Algumas, né? Aí depende do ramo, do segmento, tá? Como todo cadeia de suprimento, você não compra se não precisa. Então, não sei se vocês estudaram isso, talvez seja mais para o curso de administração, mas hoje em dia se fala muito em just in time. Então, você compra aquela quantidade, eu estou falando de um material qualquer, tá? Vamos pegar um caso mais próximo da nossa realidade. Então, no supermercado. Você não vai no supermercado e compra arroz pro ano todo. Você compra aquilo que você vai precisar naquele mês e depois você compra mais ou vai comprando conforme vai acabando, entenderam? Com recursos humanos é a mesma coisa. Então, antes de você contratar, você precisa que justificar para que você quer contratar. Você precisa ver o centro de custos do seu departamento se comporta, se o centro de custos já está extrapolado, tipo, você já está gastando mais do que o seu orçamento previsto. E qual que vai ser... enfim, você tem que realmente justificar qual vai ser a função daquela pessoa, para que aquela pessoa vai estar integrada ali.
Então, nem sempre, por exemplo, é automático. Ah, saiu uma pessoa, já vou contratar outra logo em seguida. Não, você tem que ver também como está a situação financeira da empresa, se está, às vezes, cortando gastos, às vezes não pode contratar aquela hora, falar, olha, saiu fulano, mas a gente tem que esperar mais um pouco, não dá para contratar outra pessoa agora, né? Você tenta aí dar uma remanejada no pessoal, ver se tem alguém interno que pode ser realocado. Às vezes a pessoa que está com poucas funções pode assumir metade daquelas funções daquela pessoa que saiu e passar outra metade para outra pessoa. Então não é assim automático, tá? E não é rápido também não. Aí depende também muito do grau de complexibilidade do cargo. Por exemplo, se é uma pessoa mais operacional, vai trabalhar, por exemplo, na área de limpeza, isso assumindo que a limpeza da empresa não é terceirizada. É bem mais rápido, então não exige. Agora você vai contratar, por exemplo, também operacional, mas uma pessoa, sei lá, para dirigir uma colheitadeira, vamos supor que é uma usina. Tá, para dirigir uma colheitadeira, a pessoa tem que saber já ter no mínimo uma experiência. Você não vai contratar uma pessoa que não tem nem carta, então já aumentou um pouco mais o grau de dificuldade. Você vai contratar uma pessoa a nível de gerência, aí o processo demora até às vezes até meses. Então, não é da noite para o dia, você faz um processo de recrutamento e seleção. Você tem que planejar antes, mesmo nas fases de execução, depois que você terminou todo o planejamento, também demora, até porque você tem que dar prazo. Então, você abre uma vaga, você tem que dar prazo para aquelas pessoas se inscreverem, para a pessoa tomar conhecimento que a vaga existe, publicar que está a vaga em aberta, aí tem os canais de comunicação que você pode fazer. Você tem que pensar em quais ferramentas você vai usar para seleção, principalmente se for um público bem específico. Então tem vários fatores. E outra coisa importante, quando você vai contratar alguém, além de saber, você tem que ter uma visão geral da empresa. Isso eu já tinha dito antes, né? Vou só reafirmar aqui. Você tem que saber um pouco da estratégia da empresa. Tá? Então, professor, estratégia da empresa já é nível de gerência lá elevado. Sim, eles definiram, mas você tem que ter conhecimento, porque se você não sabe, como que você vai aplicar? Lembra que eu falei de diferencial competitivo, com os profissionais conseguem agregar na empresa? Então, se você não tem conhecimento das estratégias que a empresa está tomando no mercado, você também não consegue identificar o profissional. Às vezes você erra na escolha do profissional porque não sabe o que a empresa pretende realmente com aquele profissional, quais as expectativas que a empresa, né, que a organização espera daquele profissional. Então, não é assim também simplesmente. Você não analisa só, eu quero contratar uma pessoa para a área de marketing. Tá, aí você olha lá, o candidato é formado, tem formação em marketing, tá, beleza. Não, mas você quer marketing? Qual que é a estratégia de marketing da empresa? Eu quero atrair a atenção do público jovem. Tá, então já é outra coisa. Então tem que ser um profissional da área de marketing com experiência no público jovem. Então já é uma outra coisa. Você pegar empresas, por exemplo, que lidam com públicos assim, mais idosos, que estão acostumados com públicos mais idosos, então essa pessoa talvez tenha uma ampla experiência, mas não serve para trabalhar naquela função que você espera dela. Às vezes uma pessoa com menos currículo, mas tem mais experiência específica para esse público que você quer chamar a atenção, aí talvez já seria bem mais interessante. Mas isso você só vai saber se você estiver bem integrado em toda a estratégia da empresa, mesmo dos níveis mais altos de gerência. Então, você tem que saber, vou passar para vocês na próxima aula, os conceitos de visão, missão e valores da empresa. Tá? Então, não é tão simples. Tá? E vocês têm que ter em mente também que não é só a empresa. Então, vocês estão lidando, mais uma vez, com recursos humanos, com pessoas. Então, você tem que contratar a pessoa que você acha que vai ser melhor para a empresa. Mas também fica uma parcela aí de compromisso com vocês, porque vocês estão mexendo na vida da pessoa. Então, por exemplo, às vezes a pessoa tinha um emprego em um outro lugar. Aí você tira a pessoa daquele emprego e põe na empresa.
Aí amanhã depois você fala, putz, acho que não vai dar, hein? Aí você tem que desligar a pessoa, aí a pessoa já estava empregada, fica sem emprego. Então tem um compromisso, uma seriedade muito grande. Vocês algumas vezes vão sofrer pressões de pessoas próximas que vai querer empurrar ali algum parente ou namorado. Ah, eu tenho fulano que tá, se aparecer alguma oportunidade, você, né, põe ele e tal, vê se dá uma forcinha aí. A gente tem que tomar muito cuidado com essa forcinha aí que o pessoal pede, porque depois não resulta em fracasso. E aí fica pior para todo mundo. É pior para a organização, é pior para você, que você teve uma falha no seu trabalho, se você não contratou a pessoa correta. A organização é pior porque quê? Você tem que contratar de novo, a pessoa vai iniciar o trainee de novo, entendeu? Vai meses para a pessoa aprender o trabalho, e aí você tem que começar tudo de novo. Então, é um trabalho de muita seriedade, muito compromisso, inclusive compromisso ético, eu acho. E vamos então tocar para frente. Eu espero que eu tenha motivado, em vez de desmotivar. Mas é uma área gostosa de se trabalhar. Tenho certeza que vocês vão gostar. Então, a nossa aula de hoje foi só esse aquecimento, né, do que a gente vai ver. E tem muita coisa ainda, galera, pela frente. Espero que todo mundo tenha entendido qual que é a importância dessa matéria, né? Principalmente da parte do planejamento, que é o que a gente vai começar agora. Agora que eu digo nas próximas aulas, né? Para amanhã, nosso horário é o primeiro bloco. Então, provavelmente vocês vão usar o primeiro bloco para assistir os vídeos do centro. Então, provavelmente amanhã eu vou deixar vocês mais também por conta dos vídeos. Mas, repito, vou estar online na plataforma, como sempre, né? Hoje também tá online, porque eu pus o vídeo que lá não estarei. Então, dúvidas, sugestões, feedbacks também vocês podem me passar. E eu vim para ajudar, galera, para contribuir. Espero que vocês consigam aprender, né? Legal, espero mesmo ajudar vocês, tá bom? Então aqui me despeço no vídeo, na plataforma ainda continuo mais um tempo. E qualquer problema, qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer sugestão, por favor, me chamem lá, tá ok? Então um abração para todo mundo, fiquem com Deus e uma ótima noite.